Uma das maiores preocupações de uma mãe é com o desenvolvimento infantil do seu filho. Ser mãe é sentir o maior amor do mundo, mas também lidar com as maiores inseguranças. Desenvolvimento infantil e suas fases é o tema da nossa entrevista. E para falar sobre o assunto, eu recebo a doutora Dalise, que é fisioterapeuta pediátrica. Dalise, obrigada, viu, por vir aqui neste bate-papo comigo. Te pergunto, toda criança tem um desenvolvimento igual? Ana, a gente observa que as crianças têm uma sequência de desenvolvimento, né, e que é interessante a gente olhar em casa. É claro que tem diferenças, assim, em relação ao tempo, mas essas diferenças são poucas. O ideal é que seja olhado de uma maneira linear. E como o papai, a mamãe que está assistindo a sua entrevista pode ficar atento a esse desenvolvimento? Primeiro é buscar orientação, né, em relação a como acontece o desenvolvimento da criança e ter sempre o acompanhamento de um pediatra e de uma equipe que possa orientá-lo, né? Então, é muito importante saber quais são os marcos, né? O que uma criança deve estar fazendo em cada fase, né? Em cada idade, para que eles saibam, sim, se essa criança tem alguma questão a ser olhada mais de perto. O meio ambiente, o ambiente que a criança é criada, que ela convive, ele pode interferir nesse Sim. desenvolvimento? Sim, o ambiente influencia muito, né? E no sentido de que a gente não deve hiperestimular uma criança, mas o estímulo deve ser sempre adequado a cada fase. Então, pensando nisso, o ambiente ele deve favorecer cada fase do desenvolvimento da criança. Então, pensando no bebê, o ambiente para um bebê é diferente do ambiente para uma criança maior. E a gente tem que ir acompanhando essas diferentes fases e adaptando o ambiente em relação a múltiplas questões relacionadas ao ambiente, ao ritmo, a tudo que tem em volta, a tudo que a criança vai fazer. Então, o ambiente é sim um fator de importância que vai favorecer o desenvolvimento da criança. Tem como, então, acelerar, atrapalhar, acelerando esse desenvolvimento e também segurando, é isso? Sim. Pelo que você explicou? Sim, se a gente não fazer o estímulo adequado para aquela criança, a gente pode atrapalhar. A hiperestimulação, ela não é adequada. Pode trazer para a criança irritabilidade, pode trazer para a criança várias questões que não ajudam no desenvolvimento. O estímulo adequado, ele é pertinente para que a criança tenha a oportunidade de experimentar, a oportunidade de se desenvolver naquele ambiente que deve ser rico em oportunidade, não rico em tipos de estímulos. Você falou que cada fase é um estímulo diferente, é um crescimento diferente. O engatinhar tem mais ou menos um período que é correto ou não da criança começar a engatinhar, Dalise? Sim, na verdade, assim, é importante observar se a criança está fazendo o que vem antes. Então, a criança precisa rolar anteriormente. E tem uma fase que ela tem que começar a rolar? Sim, sim. Então, a gente vai observando os marcos de acordo com a fase. Então, por volta do 4º mês, a criança já está ali pegando o pezinho, ela já se põe em prona sozinha, ela já faz o balançar, o rolar. Depois que ela vai evoluindo até que ela engatinhe. Então, todas as fases são importantes. O engatinhar também é uma fase importante, né? Existe uma linha que fala que pode-se pular as fases, mas uma fase prepara a criança para a próxima fase. Então, o engatinhar, que vai acontecer lá por volta do 7º, do 8º mês, vai preparar a criança para a próxima fase, que é começar a ficar ajoelhada, começar a se colocar em pé, prepara, inclusive, as estruturas do corpinho da criança. Então, não adianta aquela competição que acontece, mas meu filho não engatinhou, ele já pulou e já foi andando, mas o meu falou antes, mas o meu rolou antes. Não adianta, né, Dalise? Cada criança tem seu tempo e tem que cumprir direitinho essas fases. Sim, cada criança, Ana, tem seu tempo. Porém, a gente tem, na medicina, a gente olha se a criança está se desenvolvendo de maneira adequada. Então, uma criança que está lá por volta de 1 ano e meio e ainda não anda, né? Então, chama muito a atenção. A gente precisa olhar para o que está acontecendo com o corpinho dessa criança.
Então a gente tem os marcos do desenvolvimento e que a gente sabe que há variação de tempo, então não dá para comparar uma criança com a outra, né? Somos seres humanos individuais, mas a gente precisa saber que por volta daquela fase a criança tem que estar fazendo aquele marco motor esperado. E isso o pediatra e os fisioterapeutas fazem esse acompanhamento. Essa comparação é saudável, doutora Dalise? Não, essa comparação não é saudável, porque, como eu falei, o ambiente influencia, a criança é única, a história daquela criança também influencia, então cada criança tem que ser olhada de uma forma única, de uma forma específica. Como mãe, eu vou falar, gente, tem empatia, tem acolhimento, não fiquem com essa coisa de comparar, porque é como a doutora Dalise explicou, cada criança tem seu desenvolvimento e somente o médico, o fisioterapeuta vai avaliar se está correto ou não. E tem aquela fase que é mais difícil, que dá mais trabalho para os papais? Sim, Ana, eu acredito que essa fase mais difícil é a fase mais difícil também para a criança, né? Que é justamente essa fase de adaptação no mundo extrauterino. Então a criança estava ali no útero, no meio aquático, que não tinha luz, não tinha, o som era controlado, e a temperatura, a alimentação online, né? Então ele estava ali com cordão umbilical recebendo o alimento, sem precisar deglutir, sem precisar digerir, e de repente ela nasce. Vem para um meio aéreo que tem muita luz, muito som, agora ela precisa extrair o leite da mama, ela precisa mamar, precisa digerir. Então essa fase de adaptação é uma fase bem difícil para a criança, mas assim, com o acolhimento da família, a criança passa tranquilamente. Então a fase que a gente chama de esterogestação, que é justamente essa fase onde a criança está se adaptando a esse modelo que ela vai ter que conviver agora, que é na vida extrauterina. Que é complicado para a mamãe também, Sim. Principalmente você falou da amamentação, essa fase da amamentação, né, Dalise? Sim. Também gera muita insegurança Sim. para as mamães, né? E pensando em desenvolvimento motor, Ana, essa fase da amamentação é a primeira fase para o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor, ele começa justamente com a amamentação, justamente com esse reflexo de sucção. A gente costuma dizer que a língua e a boca é o epicentro do desenvolvimento motor. Então, a criança que mama no seio, ela vai ter mais facilidade para ter os próximos marcos motores, justamente porque ela vai estar com esse exercício de mamar no seio, ela vai estar preparando a próxima estrutura, que é a cervical. E aí, mais para frente, ela vai ter então um controle maior do pescocinho e depois ela vai ter o controle maior da cintura escapular e assim que vai acontecendo o desenvolvimento motor. Então, é sempre nessa ordem. Começa com sugar, com amamentar, depois a gente vai olhar a questão do pescocinho, se a criança consegue segurar o pescocinho, que é por volta lá do 2º mês, e depois a gente vai olhar como que tá a questão do ombro, se ela consegue se colocar de barriga para baixo, se ela consegue sustentar esse ombro, e assim que vai acontecendo o desenvolvimento motor. Então, a amamentação, ela é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento motor do bebê. Olha só que assunto interessante aqui que surgiu, Sim. né, doutora Dalise? Então vamos voltar a essa parte da amamentação que ajuda no desenvolvimento. Então não é tão simples assim, a mamãe que estiver com dificuldade, tem uma posição correta, tem uma pega correta para ajudar esse fortalecimento do bebê? Sim, a criança sempre tem que amamentar viradinha para a mãe, né, barriga com barriga, que a gente fala, para que essa sucção, para que essa amamentação aconteça de uma maneira facilitada. E lembrando sempre que se a criança não consegue sugar por algum motivo, tem preferência lateral para uma mama, isso pode significar que tem alguma estrutura ali naquela região da cervical, né, que pode estar bloqueando essa movimentação, que pode estar prejudicando essa movimentação da mandíbula na hora de sugar o leite da mãe. Então é preciso uma avaliação bem criteriosa para ver se não existe alguma trava, algum bloqueio que faça com que essa criança não consiga extrair o leite da mãe. E a mamãe pedir ajuda e a rede de apoio dela também ficar de olho para procurar profissionais responsáveis para acolher neste momento, né, doutora Dalise? Sim, graças a Deus a gente tem agora cada vez mais profissionais se especializando nessa área, nessa parte dos bebês, com um olhar bastante crítico para essa questão, que já entenderam, né, que a amamentação ela é o começo do desenvolvimento, inclusive motor, independente dos outros benefícios, né, olhando agora especificamente para esse lado. Então esses profissionais já têm se preocupado agora com isso.
olhado se a criança tem condições de amamentar bilateralmente, se ela tem questões no ombro, se ela tem questões no corpinho, que isso pode sim impactar em todo o desenvolvimento da criança. Crianças não vêm com manual de instruções, apesar de todos saberem disso, é normal os pais terem dúvidas sobre a saúde dos pequenos e se o desenvolvimento está dentro do padrão esperado para cada idade. Então fique até o final da entrevista para saber tudo sobre desenvolvimento infantil e aproveita para compartilhar o vídeo. Atraso é sinal de doença? Nem sempre, Ana. Atraso não necessariamente é sinal de doença. Uma criança saudável, ela pode apresentar algum tipo de atraso motor se ela tiver questões no corpinho. Então, é sempre importante saber o que está acontecendo. Então, mesmo crianças que não tiveram nenhuma injúria, por exemplo, nenhuma injúria neurológica, nenhuma questão de saúde, elas podem sim apresentar algum tipo de atraso por outros motivos, né? Por motivos ortopédicos, por motivos das articulações, dos músculos. Então, isso pode sim impactar lá na frente, porque todo atraso motor pode trazer outras questões para a criança, como, por exemplo, questões cognitivas, questões de segurança, de aprendizado, que pode sim impactar lá na frente, lá no futuro da criança. Qual que é o papel do fisioterapeuta pediátrico? O fisioterapeuta, ele é o reabilitador do movimento. Nós trabalhamos com movimento, nós trabalhamos justamente com essa questão dessa liberdade de movimento. Um bebê, ele nasce livre, ele nasce pronto para justamente ele ter esse desenvolvimento. E o fisioterapeuta pediátrico, por entender esse organismo, que é um organismo peculiar, diferente de um adulto, em resposta à terapia, diferente de um adulto nas questões fisiológicas. Então, o fisioterapeuta pediátrico entende essas questões específicas da infância e trabalha justamente facilitando, nesse segmento, claro, o movimento da criança, facilitando esse desenvolvimento de uma maneira adequada e saudável. Dalise, agora vamos falar diretamente para as mamães que estão acompanhando a entrevista com você, ficaram com dúvidas, mas será que meu bebê está cumprindo certinho, seguindo essa reta que a Dalise falou? Será que ele está com atraso, pulou alguma fase? Qual o recado que você deixa para elas? Bem, é importante que as mamães tenham junto com elas um pediatra que as orientem em relação a múltiplas questões do bebê, né? E dentro dessas questões, nós da equipe de saúde, nós vamos orientar, por exemplo, em relação ao que o bebê tem que estar fazendo em cada fase. Então, olhar o que o bebê já faz e observar o que ele não está fazendo ainda. Uma vez que a gente observa que naquela fase o bebê não consegue realizar aquele movimento ou aquela atividade, então aí é preciso intervir, é preciso ajudar o bebê e a fisioterapia ajuda justamente nisso, fazendo com que o bebê tenha condições corporais de ter então esse desenvolvimento adequado a partir dessa abordagem. É uma rede de apoio, uma rede especializada, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Sim, sim. A gente estuda bastante. Trabalhar com bebês é um mundo totalmente diferente. A gente tem que entender todas as questões relacionadas à infância, a esse organismo que ainda é imaturo e aplicar tudo que a gente estuda em relação, né, ao movimento, aos músculos, anatomia, cinesiologia, nesse bebezinho pequenininho de uma maneira muito gentil, porque eles estão chegando no mundo agora. Então, o bebê não pode ser atendido chorando, não pode ser atendido a qualquer custo. Então tem que ser um acolhimento e uma facilitação para que o bebê possa, sim, atingir os marcos motores que a gente tanto quer. Dalise, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos e por essa acolhida tão fraterna que você dá para os seus pacientes. Eu que agradeço, Ana. Obrigada. Aproveita então para compartilhar na nossa entrevista e ajudar uma mamãe que tanto precisa. Você já sabe, né? A gente tem vários encontros aqui, é só indicar, curtir e compartilhar. Até o próximo. Tchau, tchau!